Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui mais uma vez. A nossa comunidade agradece a presença de todos vocês. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Levanta o braço, por favor. Que bom, sejam bem-vindos, né? Espero que gostem da experiência e voltem outras vezes. Eu queria, antes de começar, falar um pouquinho desse projeto que a nossa comunidade também está iniciando, que é um trabalho com os jovens, que é basicamente um trabalho de acolhimento e tratamento para jovens. A gente colocou ali a partir de 14 anos, mas a gente já recebeu jovens um pouco menos do que isso. Então, necessariamente, não estamos vinculados a essa questão da idade, né? O que o trabalho visa basicamente? Visa, através do tratamento do cuidadores da alma, primeiro um processo de escuta individual para aqueles jovens que quiserem falar, que a gente estava percebendo e tem percebido muitas demandas, muita necessidade dos jovens que têm chegado para alguns tratamentos mediúnicos, jovem com mediunidade exacerbada, muito jovem já manifestando, às vezes alguns incorporando. A gente percebeu também muito conflito familiar, muita dificuldade com pais, estruturas familiares desajustadas. Então, nosso objetivo é acolher uma parte desse processo que é o jovem, né? A gente está trabalhando nessa sala aqui às 18h45. Nós vamos fazer um recesso, basicamente a casa toda também está fazendo. Nós vamos ter a terça ainda da semana que vem. Depois nós voltamos no início de janeiro. Então, se alguém quiser encaminhar, a gente está ali para receber esses jovens. A gente vai fazer a leitura do Evangelho lá, a gente vai falar sobre o Evangelho e a gente vai deixar eles falarem, que eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Então, esse é o recado que eu queria deixar aí para vocês. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar. Vamos achar uma postura aí bem tranquila, para a gente poder entrar em contato aqui agora com o nosso tema de hoje, que é justamente sobre o pensamento. Eu vou até deixar uma luzinha aqui, só uma luz azul. E já como parte do nosso processo de hoje, das nossas reflexões sobre o pensamento, vamos nos conectando aí com o nosso eu superior, com esse nosso centro divino, com esse poder que é dado a nós pelo nosso Criador, que depositou em semente todas as possibilidades do amor, da fraternidade, da cura, da caridade, da bondade, da justiça. Então nós todos temos, até por termos a semelhança do Pai em nós, porque fomos criados à sua imagem e semelhança em espírito, para que nós possamos então nos sintonizar com essa nossa melhor parte. Vamos respirando 3 respirações bem tranquilas, bem suaves. Conectados então conosco, vamos observando os nossos pensamentos, vamos observando como estamos, como chegamos aqui hoje. E aí nós já podemos agora fazer o contato com o Ramatiz, com essas equipes espirituais que são responsáveis pelo nosso salão, pela palestra. E ligados a todos esses irmãos, nós já vamos fazendo a nossa conexão com o nosso Mestre amado, pedindo que Jesus esteja aqui conosco, que o seu amor, que a sua luz possa fazer reflexo aqui agora no nosso coração e possa mudar o nosso pensar, possa mudar o nosso sentir, abrindo aqui as nossas possibilidades de compreensão, de entendimento, mas principalmente de sentimento, de compreensão com o coração, para que nós possamos aproveitar esse nosso estudo, essa nossa reflexão desta noite. Que Jesus, então, abençoe
os nossos melhores propósitos. Que assim seja. O tema que nos foi passado está no livro Pão Nosso. O livro está até ali, esse meu é pequenininho, né? Esses livros, normalmente, Pão Nosso, Fonte Viva, eles têm 180 capítulos e eles têm sempre uma página e meia. Então é aquele livro que dá para a gente fazer aquela leitura pela manhã, dá para a gente aproveitar para fazer aquela leitura antes de deitar ou em qualquer momento do dia, antes de sair de casa, porque normalmente ele tem uma mensagem assim bem edificante, uma mensagem que nos eleva, uma mensagem que nos faz refletir. Esse tema do pensamento, ele é um dos temas que a doutrina espírita mais trouxe informações. A gente, mesmo com o avanço da psicologia, o avanço da neurolinguística, o pensamento ainda ele é um enigma, né? E ele ainda é um enigma em muitas facetas. Mas a gente, baseado nesse texto do Pão Nosso e no livro Pensamento e Vida do Emmanuel, a gente vai trazer aqui algumas reflexões sobre a importância do pensamento, sobre o poder que o pensamento tem de criar a nossa própria vida, de criar as nossas próprias experiências, né? Então, o livro, todos esses capítulos começam sempre com um trechinho tirado lá do Evangelho, nesse caso aqui é Paulo, na carta de Paulo aos Filipenses, que diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então você vê que mais de 2000 anos o apóstolo Paulo estava de alguma forma aqui falando do poder do pensamento, principalmente esse pensamento positivo, esse pensamento voltado para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, esse pensamento que nos eleva, um pensamento que nos coloca em comunhão com as melhores coisas. É claro que a gente pode, e a gente vai ver isso aqui ao longo das reflexões do texto, a gente vai perceber que não adianta eu falar da boca para fora um pensamento positivo, mas interiormente eu estar dizendo para mim coisas opostas àquilo. Então não é nesse sentido que Paulo está dizendo e nem que o Emmanuel está comentando. Ele está colocando aqui a importância de nós nos ligarmos àquilo que edifica, que é esse o nosso passo, que é essa a nossa necessidade de, mesmo estando ainda nesse mundo de provas e expiações, cuidarmos dos nossos pensamentos e cuidarmos também dos nossos sentimentos. Porque nós sabemos que há uma íntima relação entre aquilo que pensamos e aquilo que sentimos. Porque o pensamento, ele é formulado a partir de uma base, e essa base é do campo da emoção, essa base é do campo do sentimento. Então, a proposta que nós vamos fazer aqui hoje é nesse sentido, que a gente possa sair daqui um pouquinho mais reflexivos e conscientes do poder do pensamento e da necessidade que nós temos de renovarmos esse pensamento, de transformarmos esse pensamento, de ligarmos o nosso pensamento, de ligarmos a nossa vontade, de ligarmos os nossos desejos, né? A gente costuma dizer dentro da sala que o nosso poder para criar tem a ver com pensamento, sentimento e vontade. 3 chakras muito importantes para que nós possamos mudar uma realidade que não é boa, que a gente não está gostando, que a gente não está se sentindo bem nela, e que nós temos poderes que são dados pelo Criador para que nós possamos fazer isso. É isso basicamente que nós vamos discutir. Então eu trouxe aqui alguns conceitos assim pequenos que a doutrina espírita nos traz, porque esse assunto ele é muito amplo, mas a gente pode começar dizendo assim, ó, como que é criado o pensamento?
Eu acho que esse é um ponto interessante para a gente poder pensar. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Então, essa dimensão nossa aqui é a dimensão onde a energia tem a sua menor vibração, onde ela condensou. O pensamento, segundo a espiritualidade, através do mecanismo de mediunidade e muitas outras obras, nos diz que existe um corpo chamado corpo mental, e esse corpo mental é onde o pensamento é criado. Então a gente pode dizer que o pensamento é um atributo do espírito. Uma das coisas que nos caracteriza é o pensamento contínuo, diferente dos animais. A nossa capacidade de pensar, de, portanto, tomar as nossas próprias decisões, de prestar atenção no ato que eu fiz, na decisão que eu tomei e no resultado disso, que é o que a gente chama de livre-arbítrio e de lei de causa e efeito, é fundamental que nós possamos conhecer um pouco mais sobre isso. Então, o pensamento, ele é uma força criadora, o Emmanuel fala isso aqui em vários momentos, né? E muitos outros autores. O pensamento, ele é a nossa veiculação para o mundo exterior daquilo que existe dentro de nós. Então vamos pensar assim, para a gente poder trabalhar isso, né? Existe em nós um campo que tem a ver com as nossas experiências, com as nossas vivências, tem a ver com as nossas decisões do passado. Esse passado pode ter sido ontem, nessa encarnação, ou há 300 anos atrás. Então, quando nós pensamos, quando nós criamos, quando nós metabolizamos o fluido cósmico universal, é como se nós estivéssemos dizendo ao mundo, ou contando de nós, aquilo que nós somos. A forma que a espiritualidade nos traz isso é chamada forma pensamento. Então, quando nós pensamos, não é simplesmente um pensamento. No campo sutil do plano espiritual, os espíritos nos veem por essa forma pensamento que nós geramos. Muitas vezes a gente vai receber um atendimento, às vezes a espiritualidade nos pergunta por que a gente está ali, ou o que a gente deseja, mas na verdade eles já estão conectados porque eles estão nos vendo do ponto de vista espiritual a forma pensamento que nós geramos. Esse pensamento, ele tem essa capacidade, à medida em que nós vamos evoluindo, à medida em que nós vamos abandonando os nossos defeitos, nós vamos ampliando a nossa consciência. Nós vamos aumentando a nossa capacidade de criar cada vez mais no bem. No livro Pensamento e Vida, a primeira frase do livro, no capítulo 1, está escrita assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, o que ele está dizendo? Se é espelho, esse é o ponto que eu queria começar aqui com vocês. Se é espelho, ele está refletindo algo, ele está refletindo aquilo que a gente já tem de consciência desperta, que é a conquista que nós temos de eras espirituais, de séculos e séculos, já dentro do reino nominal, onde nós conquistamos muitas virtudes, e muitas outras a ainda conquistar. O que o Paulo nos convida aqui é para que a gente, mesmo estando na dificuldade, mesmo estando no conflito, mesmo estando na dor de uma doença, num conflito familiar, num transtorno, qualquer que seja a nossa condição, que nós precisamos renovar, porque nós precisamos externalizar cada vez mais essa fonte divina que há em cada um de nós, que eu tentei trabalhar um pouquinho aqui na prece. Então, é como se a gente pedisse para que Deus pudesse iluminar, para que o nosso Mestre Jesus pudesse iluminar o nosso coração e nós pudéssemos refletir esse amor e nós pudéssemos refletir essa luz. E enquanto nós vamos fazendo isso, nós vamos desenvolvendo a nossa própria luz. Então, isso é um preâmbulozinho para a gente poder começar. Então, tudo aquilo
que existe fora de nós, tudo aquilo que existe no plano físico, ou mesmo nesse plano sutil, passou por a criação de uma mente. Nós criamos de acordo com a nossa condição espiritual, de acordo com a nossa evolução. Espíritos superiores, espíritos como Cristo, que é um espírito que já tem uma bagagem, é um irmão nosso, mas que já tem uma bagagem muito maior do que a nossa, eles têm uma característica muito interessante no pensamento. O pensamento dele já está afinizado com o pensamento do Criador. Então essa é a nossa tarefa de todas as nossas encarnações, de todo o nosso processo evolutivo. É cada vez mais permitir que esse grande pensamento dessa mente de Deus, que nós possamos, com o nosso pensamento ainda em construção, em desenvolvimento, que nós possamos cada vez mais refletir essa luz do Pai nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho também a base disso, que é o campo do sentimento. Então a gente tem, para formar o pensamento, então o pensamento ele é usinado, ele é criado, e esse é um atributo essencial do espírito que está no reino nominal, através da nossa vontade. Então nós temos o nosso desejo, nós temos as nossas experiências do passado, nós temos a nossa capacidade criativa, e a partir daí, desse conjunto de coisas, somados tudo isso, nós criamos a nossa forma pensamento, que é aquilo que exterioriza-se, como está nessa figurinha que eu coloquei ali. Então, a mente nossa, que é o espelho da vida em toda parte, a partir do momento em que ela foi amadurecendo nesse processo de desenvolvimento espiritual do reino nominal, nós passamos a ter esse potencial de, sintonizados com o Criador, ser responsáveis pela nossa própria caminhada, pela nossa própria evolução. Então, a partir daí, nós podemos dizer que todas as vezes que nós estamos pensando, e a nossa mente não para de pensar, ela pensa o tempo inteiro, um dos trabalhos importantes e interessantes que nós precisamos aprender a fazer, e o texto do Emmanuel nos traz alguma coisa sobre isso, é como não brigar com a nossa mente, é como aceitar aquilo que temos para esse momento, mas não conflitarmos com a nossa mente e podermos, no mínimo, controlar as ações exteriores que a nossa mente faz. Então, um bom sentimento, um sentimento que nos aproxima do Criador, nos aproxima do outro, como a fraternidade, como a caridade, como a amizade, como o amor, todos esses sentimentos, quando eles vibram em nós, eles se manifestam criando pensamentos com o mesmo teor vibratório, e esse pensamento cria palavras e ações no mundo corporificado com o mesmo teor vibratório. Quando a gente pensa no contrário, na negatividade, também é assim. Quando estamos envolvidos na raiva, no ódio, no rancor, na tristeza, todos os sentimentos inferiores que nos afastam dos nossos irmãos e, portanto, me afasta também do Criador, gera pensamento, gera palavras e geram ações com o mesmo teor vibratório. A questão é que, consciente ou inconscientemente, foi o que a gente trouxe aqui, a gente está criando o tempo inteiro, porque isso é inerente ao nosso espírito. Então, nós podemos criar, através da essência divina, da luz que nós já reconhecemos que o Criador nos ofereceu, ou nós podemos criar a partir da nossa sombra. Então, todos nós somos filhos e seres da luz, mas ainda, momentaneamente, manifestamos alguns aspectos da nossa sombra, da nossa negatividade, o medo, o egoísmo, o orgulho, a inveja,
tudo isso são sentimentos que nascem da nossa sombra, que criam pensamentos e que criam ações com esse mesmo teor vibratório. Acho que ficou claro para a gente poder prosseguir aqui, né? Então, o benfeitor Emmanuel começa dizendo assim, ó: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. Então, esse púlpito que vocês estão vendo aqui de madeira, alguém projetou ele. Um marceneiro deve ter usado a madeira, a serra, a cola, os pregos, para que isso fosse executado. Esse lugar que nós estamos aqui, antes de existir fisicamente, esse lugar aqui existiu na mente de um projetista, de um arquiteto, né? Então vamos pensar agora numa escala um pouquinho maior. Se a gente olhar o nosso planeta, a gente não dá conta de fazer um planeta. A gente dá conta de fazer muitas coisas já com o nosso desenvolvimento, com a ciência. Mas criar um planeta não é uma atribuição nossa. Então, esta mente do Criador, pela benevolência e pela bondade do Criador, nos ofertou um mundo como o planeta Terra para que nós pudéssemos estar aqui. Mas esse plano aqui passou pela mente do Criador. Ele é também o resultado das nossas próprias criações. Então, a atmosfera psíquica do planeta Terra é o resultado do somatório de todos os seres encarnados e desencarnados que vivem nesse planeta. Então, olha só o que ele está dizendo, que todas as obras humanas constituem o resultado do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, ou seja, o positivo, o que vem da luz ou o que vem da sombra, é criação nossa, né? E ele diz mais: antes de tudo, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu. Então, todo o processo da criação exige uma mente consciente ou inconsciente, mas existe um poder mental para criá-lo. Do ponto de vista espiritual, normalmente um espírito, dependendo do grau de evolução que ele se encontra, quando ele pensa, aquilo acontece. Quando ele fala em alguma coisa, aquilo já está acontecendo, né? Assim como a gente vê espíritos ainda inferiores como nós, que pela sua vibração, pelo seu pensamento, pela sua dificuldade aqui quando encarnado, quando desencarnam, a mente dele criam espaços ou locais com mentes que vibram na mesma frequência negativamente, e ele vive em condições muito similares uns aos outros. Por quê? Porque o pensamento cria o local. Então, o umbral no fundo, ou o inferno, como alguns dentro da Igreja Católica colocam, não é um local físico, é um local psíquico, é um local que foi construído pelas mentes e os corações que vibram naquela faixa negativa, e é para lá que esse indivíduo, de alguma forma, acaba sendo atraído. Tanto que muitos estão aqui encarnados, mas muitos vivem como se fossem verdadeiros infernos aqui, encarnados aqui. Por quê? Porque existe uma correlação entre o que você é internamente e aquilo que você reflete. Então a mente, ela faz, na verdade, refletir aquilo que nós somos. É claro que nós não somos só esses aspectos negativos. O Emmanuel está nos convidando aqui para a gente sair disso que a gente já conhece, no aspecto da negatividade, para irmos para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, para aquilo que é saudável, para aquilo que eleva, que é o que ele colocou lá, aquilo que ele trouxe lá do exemplo de Paulo, né? Então ele diz assim, ó: o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. Nada no universo está parado. Tudo caminha em direção à transformação, e essa transformação é para melhor. Os estados de dificuldade, eles são estados transitórios, passageiros. Provavelmente algum dia
O nosso planeta Terra, que também está em evolução, e os espíritos que estão aqui, não vão necessitar mais de um planeta escola, prisão, e, portanto, esse planeta aqui vai deixar de existir, porque nós estaremos já em outras esferas, já caminhando em outros sentidos. Estou trazendo um exemplo. Claro que a gente não sabe em quantos milhões de anos isso vai ser, ou bilhões, a gente não sabe, nem precisa ficar sabendo. A gente deve ficar focado no que eu estou fazendo hoje, no que o meu pensamento está exteriorizando de mim. Porque aquilo que eu exteriorizo do meu pensamento é, de alguma forma, as minhas tendências. É, de alguma forma, aquilo do qual eu me alimento. Então, não tem muito jeito de escapar disso. Se você pegar alguém, se você olhar para as suas tendências, você vai perceber que aquilo que você consome de vídeo, de livro, de amizade, tem muito a ver com o que você tem dentro de você. Porque o mundo é primeiro construído dentro de nós, depois que ele materializa fora de nós. Então, os nossos relacionamentos, inclusive os equivocados, os que são conflituosos, são relacionamentos que nós construímos a partir das nossas dificuldades internas. E depois elas, como nós não estamos vendo, como nós não estamos querendo entrar em contato com aspectos em nós que precisam ser transformados, essas dificuldades, esses relacionamentos complicados ou as doenças, elas têm que materializar fora de nós para que eu possa olhar para ela e dizer: eu preciso olhar para isso, eu preciso lidar e eu preciso transformar algo dentro de mim para que eu não atraia mais experiências pesadas, difíceis, negativas como essa. Por isso que a gente pode dizer, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque é nesse sentido, porque eu já estou podendo lidar com as minhas dificuldades internas, porque elas já estão se manifestando e eu já tenho condições de, agradecendo, aproveitando o amparo, buscando o crescimento, buscando 1/8 a mais daquilo que eu estou vivendo, da minha faixa mental, eu já tenho condições de sair dessa situação e não precisar mais dessas experiências, né? Então eu já tinha falado que nós somos co-criadores desse plano aqui. Basta a gente olhar, cada um aí na sua vida, na sua profissão, é co-criador da sua própria experiência. Isso pode ser positivo ou negativo, e isso pode ser consciente ou inconsciente. Às vezes a gente diz que quer algo, a gente quer obter algo, mas a gente não consegue obter esse algo. É porque tem alguma coisa em nós que não deseja isso que nós estamos dizendo que nós queremos. Se nós começarmos a colocar no papel e perguntar qual é a minha contribuição, se eu sei que isso é bom para mim, se eu digo que isso é positivo, pode pegar aí qualquer desejo seu. E se você não está conseguindo consignar, se você não está conseguindo realizar esse desejo, tem algum aspecto em você que não quer que esse desejo se realize. Não vamos colocar a responsabilidade no Criador e nem nos outros seres que o Criador colocou à nossa disposição. Porque nós precisamos olhar para nós. O que em mim está impedindo que eu me realize? Porque o Criador é só amor e bondade. Ele nos emite e está sempre emitindo o melhor pensamento, porque é assim que ele comunica conosco. É o nosso pensamento que, ainda pequeno, precisa se alinhar a esse pensamento do Pai, que vem até nós através do Cristo. Então, se nós alinhamos o nosso pensamento, se nós perguntamos para nós nas dificuldades, o que será que Deus quer de mim nesse acontecimento, nessa experiência? Qual é o aprendizado, o que Deus quer me mostrar nessa situação que eu estou passando? Provavelmente, quando a gente faz isso, a gente já está nesse campo que o Paulo trouxe, o Emmanuel está nos colocando. A gente já está numa busca, a gente já está tentando buscar planos maiores, planos mais altos. Vamos seguir, então, com a leitura, que ele continua lá dizendo assim, ó, eu trouxe todas as frases do Emmanuel, mas vocês podem chegar em casa, capítulo 15 do livro Pão Nosso. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior,
proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Então, a vinda do Cristo como exemplificador nos deixou o Evangelho. Sobre o que o Evangelho trata, gente? O Evangelho é para a gente ficar repetindo para os outros, é para a gente ficar em púlpito, falando em público. O Evangelho é um código de ética e conduta e moral para que eu aplique a minha pessoa. O Evangelho é para que eu possa me relacionar cada vez melhor, primeiro comigo. Quando eu me relaciono melhor comigo, quando eu me aceito, quando eu ainda sei que eu tenho falhas, quando eu ainda aceito em mim as minhas dificuldades, eu começo a melhorar, eu começo a me relacionar com os outros, porque a partir do momento que eu percebo, eu tenho condições de renovar. Se eu acredito que eu sou perfeito, que eu não tenho nenhum defeito, que o errado é sempre o outro, foi o meu pai que fez isso comigo, ou foi a minha mãe que gostava mais do meu irmão ou da minha irmã, ou não me atendeu direito, ou me abandonou na casa da avó. Se eu ficar com o pensamento, eu tiro de mim a chave da mudança que eu necessito fazer. Claro que essas circunstâncias são dolorosas, claro que essas circunstâncias são difíceis, mas elas nos colocam em condição de dar um passo além, de sair da vítima, de sair daquela posição de que eu não dou conta, de que eu não consigo. Por quê? Porque às vezes esse é o meu pensamento que fica vibrando em mim. São frases que a gente nem percebe que estamos falando para nós mesmos, de que eu não dou conta, de que eu não sou capaz, de que eu não posso fazer, de que eu não tenho condições. E aí são frases que são altamente negativas, que nós falamos para nós mesmos e que a gente não percebe. Então o convite do benfeitor Emmanuel é que a gente possa entrar em contato, mesmo com esses aspectos da negatividade, e buscar o pensamento positivo. Não desvinculado do que eu sou, não fora da minha realidade. Não adianta eu achar que agora eu quero comprar uma casa lá no jardim, se hoje eu não tenho condição de comprar nenhum apartamento. Quer dizer, eu é que estou fora da minha realidade. E a espiritualidade nos diz que a gente precisa sempre botar os pés no chão e viver a sua necessidade, viver a sua realidade. E esse projeto, você pode realizar ele daqui 10 anos, daqui 15 anos, mas você vai fazer isso dentro de um processo. Qualquer projeto que seja, qualquer coisa que você quiser aplicar à sua vida é dessa forma. Então eles colocam assim, o Emmanuel, não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará os seus esforços em realização desse teor. Então, eu já falei aí sobre o poder que o relacionamento tem. Por quê? Porque a partir do momento que eu penso, que eu plasmo e eu jogo isso no fluido cósmico universal, esse meu pensamento interage com os outros. E eu recebo dessas pessoas que relacionam comigo, eu recebo os reflexos deles, que também são ainda falhos em muitos aspectos, mas que já refletem também conquistas, que refletem também a luz do Criador. E quando eu percebo que eu afeto o outro e o outro me afeta, nós vamos aprendendo junto. Por isso que não dá para caminhar acreditando que eu vou caminhar sozinho, que eu vou deixar todo mundo de lado porque eu sei o caminho. O caminho espiritual que nós estamos construindo para o terceiro milênio é um caminho coletivo. E essa coletividade vai ter que funcionar na humildade, na fraternidade, no acolhimento. Não no apontar de dedos, não no xingamento, não tirando o outro da vista, não mandando o outro embora. A espiritualidade é muito clara sobre a fonte que você tem, que é divina, e é essa que você tem que oferecer para o irmão. Mesmo que esse irmão que você julgue não tenha condições de receber a luz ou a água que você quer ofertar para ele. Como Jesus chegou lá e disse para a mulher no poço de Jacó: se você soubesse da água, da sede que eu posso matar em você, você nem estaria me perguntando essas coisas, né? Mas essa é uma outra história. Então, a gente muitas vezes acredita que todo o nosso processo de decisão da vida é um processo do intelecto. E a gente sabe que sim, o intelectual, a parte do conhecimento,
do agora, fazer cursos, buscar aí nesse sentido o conhecimento sobre o nosso pensamento através da yoga, através do reiki, através de processos de neurolinguística. Todas essas técnicas podem e devem ser usadas para que eu possa, pelo menos, tomar consciência do que eu penso. Porque se eu não tomo consciência do que eu penso, como é que eu vou mudar? Como é que eu transformar? Eu nem percebi que naquele momento que eu encontrei aquela pessoa, que ele demonstrou como ele está feliz com o emprego dele, que entrou em mim um pensamento de inveja. E que às vezes eu não quero nem pensar nele, né? Eu posso perceber, sim, que eu fiquei com inveja, mas eu posso transformar isso em algo positivo. Eu posso olhar aquele indivíduo e dizer o que ele fez, que ele está tão bem, o que ele fez que eu também posso fazer, né? É nesse sentido. Então, durante muito tempo, onde a gente acreditou que todas as nossas decisões eram simplesmente intelectuais, eram muito racionais, a gente está percebendo cada vez mais que nossas decisões têm sim um componente emocional. Então, todas as técnicas de melhoria são ótimas, né? Só que elas precisam levar em consideração o que tem dentro do campo do meu coração. Por isso que Jesus não falou assim para nós, olha, seja o mais inteligente, seja o mais capaz, saiba tudo do ponto de vista do intelecto. O que ele falou para a gente? O que foi que ele falou, gente? Ame. Ele falou do campo do coração, ele não falou do campo mental. Então, a mente nossa pode sim nos ajudar, claro que ela pode nos ajudar, se ela for usada de maneira adequada. Quantas pessoas e exemplos a gente tem de pessoas que usam a mente e criaram dor, criaram dificuldades, criaram guerras, criam armas, se transformam em forças da escuridão, causam sofrimentos enormes, dificultam o desenvolvimento da sociedade e são extremamente inteligentes. Porque precisa coordenar aquilo que está aqui com o que está aqui, que tem a ver com abnegação, que tem a ver com abrir mão, que tem a ver com doação, que tem a ver com compaixão, todos os sentimentos que nós vamos carregar porque são valores da espiritualidade, né? Talvez os valores da matéria para a maioria aqui seja a competição, seja eu ser melhor que o outro, eu parecer melhor que o outro, eu ter um carro melhor, nada contra a vida material porque nós estamos colocados aqui nela, mas não é esse o sentido da vida espiritual. A vida espiritual pode ser vivida plenamente mesmo estando na matéria, fazendo todos os aspectos, trabalhando, melhorando profissionalmente, auxiliando as pessoas, enquanto você vai aprendendo também, porque quando fazemos as coisas da matéria, estamos aprendendo e vamos levar esse conhecimento para o Espírito, né? Então é fundamental que a gente possa saber disso, que às vezes essa mente muito atabalhoada é como um cavalo, né? É como um cavalo desesperado e você não sabe o que vai dar, nem aonde ele vai. E nós estamos vivendo isso, né? Com a quantidade de vídeos, de informações que os meninos, e a gente está vendo com os jovens lá que eles estão recebendo, é coisa que eles recebem em uma semana, às vezes, o que os nossos bisavôs de informação demoravam uma vida inteira para receber. E é muito difícil processar isso. É muito difícil lidar com isso dentro do campo do coração. Então, normalmente, a gente tem visto uma secção, né, do ponto de vista da mente, do pensamento com o sentimento. E o nosso processo é tentar integrar isso. Vamos lá, senão não vai dar tempo, como sempre. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Então, o que nós precisamos renunciar? Nós precisamos renunciar ao nosso orgulho, à nossa prepotência, à nossa arrogância, nós acharmos que estamos sempre certos. Isso chama-se praticar a abnegação e o devotamento. Se nós fizéssemos isso dentro da nossa casa, se nós fizéssemos isso no nosso trabalho, nós iríamos perceber como esse mundo que está tão complexo hoje, tão
tão intricado, né, nos conflitos, ele seria melhor. Então não tenham dúvida, o conflito que existe fora, quando ele materializa uma guerra, é a soma das energias das pequenas guerras que nós vivemos internamente. Então nós devemos olhar para isso e nós devemos, através do conhecimento do que pensamos e do que sentimos, decidir não alimentar esse lado da negatividade. Decidir alimentar a fraternidade, a mão auxiliando, a caridade, a benevolência, a indulgência. Isso não é ser bobo, isso não é ser tolo, isso não é conhecer que as pessoas às vezes praticam a maldade. Sim, se nós soubermos e conhecermos a nossa maldade, nós vamos também aprender a nos defender da maldade alheia. Quem vê maldade em tudo, às vezes é envolvido em momentos muito mais difíceis, porque com aquele ali, ele não prestou atenção, porque ele estava na ilusão, porque ele não pôs o pé na realidade. E às vezes fica se defendendo de quem poderia realmente ajudá-lo. A gente vê isso aqui, às vezes, nos nossos assistidos. Às vezes eles têm uma possibilidade enorme de ser ajudado e eles acham que aquela pessoa está prejudicando, está enganando, e às vezes eles vão se defender justamente de quem poderia auxiliá-los e vão abrir a guarda para aqueles que às vezes estão mal intencionados. Então quem está no seu eixo central sabe identificar, sabe quanto ele deve e quanto ele deve se doar sem ser abusado, né? Então às vezes a gente percebe, o Emmanuel fala sobre isso aqui, eu fiquei pensando, aquelas adesões que nós fazemos às questões religiosas. Às vezes a gente pensa, não, então eu vou entrar lá para o Ramatiz, aí lá eu assisto a palestra, ou eu vou para a igreja, assisto a missa no domingo, e aí está tudo pronto, e eu acho que eu me transformei. E eu não percebo que, na verdade, eu ainda não me transformei. Então, como é que a gente pode pensar para renovar o pensamento, né? A gente pode renovar o pensamento primeiro percebendo se esse pensamento tem um teor vibratório da minha luz ou da minha sombra. E aí eu posso decidir, porque às vezes a gente vai perceber que aquilo é uma maldade e a gente não vai dar conta de não fazer. Mas se eu não estava consciente desse sentimento, desse pensamento ruim, eu já estava atuando negativamente. E quando eu atuo contrário às leis, eu trago para mim depois o retorno disso, que eu posso demorar até um tempo para colher, mas eu vou colher, né? Não tenho dúvida que eu vou colher. Então o que a gente tem que pensar? Que aquilo que está exterior já é bom, se eu já consigo não agredir o outro fisicamente quando ele me ataca, se eu já consigo não falar palavras que vão ofender, isso já é um controle que eu estou tendo sobre a ação que veio do meu pensamento. E aí a gente precisa ir trabalhando para conhecer o pensamento, porque o pensamento é mais fácil de conhecer, porque o pensamento é aquilo que exterioriza. Quando ele é um pensamento ruim, a gente pode perguntar, poxa, mas por que eu pensei tão mal do fulano? Ele só me perguntou isso e eu já estou aqui fazendo uma guerra, uma conjectura de como eu vou atacá-lo. Se a gente não olha para isso, gente, a gente vai fazer sem perceber. Então o nosso grande processo é tomar consciência. É o caminho mesmo do autoconhecimento, né? Então, aquilo que é externo é mais fácil. Já está bom demais, porque há 400, 500 anos atrás, quando eu me afetava, eu tirava a espada e cortava as cabeças e ia embora e não olhava nem para trás. Agora eu já corri, já é bom, eu já não estou errando, né? O Cristo conheceu isso e mostrou isso muito de perto. Ele teve contato com pessoas que tinham um lado sombra, mas Jesus não focava nisso. Ele focava no ser espiritual, divino, que estava por trás daquele ser em dificuldade. Por isso que ele conseguia ajudar. Por isso que ele não tinha ego. Por isso que ninguém enganava ele. Por isso que as pessoas não passavam ele para trás. Porque ele nunca queria ser melhor do que ninguém, porque ele via todo mundo como iguais, dentro do processo da humildade. Então, às vezes, a gente passa um vernizinho assim, social, né, para as pessoas pensarem que a gente já está lá na frente, então vamos prestar atenção nisso, vamos observar mesmo quais são aquelas reações mais intempestivas nossas, e ali elas vão contar um pouco sobre como nós estamos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras
permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Há situações, há acontecimentos na nossa vida e imagens que foram criadas, conceitos equivocados que eu tirei sobre a vida, sobre o mundo, sobre as outras pessoas, que eu trago de algumas encarnações. E que eu vivo hoje a vida e não percebo que eu não estou atuando, não estou me relacionando com o presente. Eu estou me relacionando hoje com uma pessoa, no campo, por exemplo, da amorosidade, com a plena certeza de que, de alguma forma, eu serei enganado ou serei traído. E a pessoa nem percebe que aquilo é algo que ele traz carimbado na alma dele, porque aquilo pode ter acontecido numa outra existência. Ou então ele nem vai viver essa oportunidade de relacionar, porque ele tem uma crença, ele tem uma imagem de que eu serei enganado. Então, um indivíduo que vem para a vida com a ideia de que eu serei enganado, ou de que eu sou um solitário, eu vou responder ao mundo com esta visão, com esse pensamento, porque isso vem de um sentimento. E esse sentimento foi construído a partir de uma existência, de uma experiência, que pode ser inclusive desta infância, pode ser inclusive desta vida. Quem já foi enganado, né, gente, sabe aqui do que eu estou falando. A gente, né, fica com medo de colocar a mão quando você já levou ali algumas pedradas e algumas cacetadas, né? Mas é isso que o Emmanuel nos traz. Por quê? Porque a prova prática é aqui que é encarnado. Então, se a gente mudou mesmo, a gente vai ter que fazer a provinha. Estar nesse plano aqui é ir fazer essa prova, é como estar lá na escola. Quer saber se você aprendeu o conteúdo? Você faz uma prova, não é punição. Você está sendo testado, você está sendo tocado com o reflexo do outro, com a maldade do outro, ou com a bondade do outro, ou com a dificuldade que o outro tem, refletindo em você, faz com que você tome determinadas decisões. E é nesse sentido que você está sendo convidado a se renovar, a fazer diferente do que você talvez fez há séculos. Por isso que o processo de mudança, ele é muito devagarzinho, ele é muito gradual, ele é um processo. A gente não precisa achar que nós vamos fazer tudo numa encarnação só, né? Porque o tamanho da transformação que nós vamos fazer é pela purificação dos nossos sentimentos. Porque todo pensamento, toda ação veio de um sentimento, que pode ser positivo ou negativo, né? Ou veio da sombra ou veio da luz. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo. Então pensa aí, o que está na sua mente que você talvez não tinha tomado consciência, que você pode colocar energia para que isso se realize na sua vida, para que você seja mais feliz. Isso não vai diminuir, não vai prejudicar ninguém, esse é um desejo saudável. Pense aí no que você pode fazer a partir de agora, de hoje, de amanhã, para que esse desejo, esse objeto que você tem formado para você possa se materializar. Esse é um aspecto. O outro aspecto é quanta energia você está gastando com pensamentos ou sentimentos inferiores e que você talvez está trabalhando muito e deve trabalhar mais ainda para não permitir que isso saia do seu íntimo e venha para o mundo exterior, porque haverá consequências. E se as consequências forem negativas, você vai recolher o resultado dessas consequências. Então a gente precisa olhar por esse lado, ó. Pensar é criar, né? Então vamos lá, ó. O objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Se você toma consciência, você passou a ser dono da sua trajetória. Você vai dizer, isso aqui eu não quero fazer, mesmo que me traga algum benefício momentâneo, mas eu sei que vai custar muito caro esse sorver, esse pequeno prazer de agora, vai me custar muito caro lá na frente. Então, eu, pelo menos, quando li isso aqui, pensei nesse sentido. Vamos trabalhar isso aqui um pouquinho agora durante o nosso passe, né? Aí eu vou para o último, que diz assim, ó.
O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, esse plano aqui é o plano ainda da falibilidade, das dificuldades. Então, se você encontrou uma dificuldade, se você teve um problema, retire o melhor que você possa. Paulo falava sobre isso também. De todo o mal extrai-se o bem. Em tudo tem um resultado que será positivo, nem que seja para o seu aprendizado, mesmo que seja doloroso. Então, quando eu li, eu fiquei pensando nisso aqui, ó, buscando ver o lado verdadeiro, honesto. Tudo nesse plano aqui, tudo que é feito, materializado no mundo, tem um componente de luz e de sombra. E cabe a você olhar e focar na luz. É isso que é engraçado. Lá no Mateus também tem um trecho que Jesus fala assim: se o seu olho é bom, você vai ver só coisas boas. O seu corpo vai se encher dessas coisas boas, né? Se o seu olho é mau, você vai se conectar com o mal. A gente chama isso de interação psíquica. Pode ser a interação psíquica da negatividade ou da bondade, da positividade. Quando você pega o seu melhor e expressa, é como se você estivesse convidando o melhor que há no outro para relacionar com você. Quando você expressa o pior que há em você, você convida o pior que há no outro para também estar relacionando com você. Então, é uma decisão. Quando você tem consciência do que te motiva, qual é a sua intenção, é uma decisão. A última que eu trouxe do livro Pensamento e Vida, onde ele diz assim, ó, isso está no prefácio do livro do Pensamento e Vida, ó. Nosso pensamento, falei logo no início, cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que confluem, que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, todo o nosso trabalho é ir ampliando o nosso pensamento em direção ao Criador, para que um dia nós possamos ser como os Espíritos superiores, que a grande vontade deles é fazer a vontade do Criador. Então não é mais a vontade pessoal, é a vontade do Pai. E isso sem obrigação, isso sem forçar. Talvez isso ainda seja muito difícil, né? Então o nosso trabalho aqui é, na verdade, fazer com que nós estejamos cada dia mais alinhando o nosso pensamento ao alto. Mesmo que a vida está difícil, mesmo que as coisas estão complicadas, mesmo que o salário está curto, mesmo que as brigas em família, mas a gente está no pensamento de elevação. E é através da prece nós podemos, sim, nos dirigir, através de uma boa leitura. Quando a gente lê aqui, gente, a gente está entrando em contato com o pensamento do benfeitor Emmanuel. Quando a gente lê um livro bom, um livro espiritual bem escrito, um romance, nós estamos entrando em contato com essa energia. Ele tem um campo vibracional e aquilo nos faz bem. Então, o pensamento é expresso também por palavras, por escritos, por vídeos, por músicas. Então, a gente pode ampliar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é correto, naquilo que é transformador e renovador para nós. Vamos lá, que nós já passamos da hora e foi muito. Vamos fazer a nossa prece. Vamos lá, vamos respirando bem suave, profundo. Vamos tomando uma posição firme aí na cadeira, bem relaxado, para permitir a passagem dos nossos mentores aí, dos trabalhadores que vão fazer essa transfusão de energia, né? Vamos respirando. Vamos olhar como é que nós estamos, vamos perceber agora como é que nós estamos do ponto de vista do pensamento e do ponto de vista do sentimento. Eu vou pedir a você que possa, nesse momento,
buscar aí algum desejo, alguma necessidade sua que você deseje realizar. E vou convidar você para que você possa já plasmar na sua mente, conectado aí com os seus sentimentos, a sua realidade, a sua vontade, aquilo que é bom, que é belo. Dentro dessa questão, desse processo, dessa vontade, desse desejo que você tem. Respira bem suave, profundo, solta mais lentamente. E agora você vai visualizar através da sua forma, pensamento, aquilo que você deseja já acontecendo, já é uma realidade. No seu pensamento, isso já existe. Agora você vai consultar aí o campo das suas emoções. E você vai colocar os seus bons sentimentos nesse seu desejo, nessa sua forma de pensamento do bem, os bons desejos da amizade, da fraternidade, da cooperação, da compaixão, da indulgência, da benevolência, do perdão das ofensas. Veja que são todas virtudes do Espírito. Tente com os seus bons sentimentos que vêm desse centro divino, desse poder divino que está em você. Tente agora fortalecer a sua forma pensamento com essa forma sentimento no bem. Se vier alguma emoção positiva, que bom. Significa que você está conseguindo unir o melhor do seu sentimento e o melhor dos seus pensamentos. E você já está contando para o universo o que você deseja. Deixe aí bastante materializado na sua forma pensamento, que de repente você vai começar a receber também as intuições do que você necessita fazer, de quais são os seus atos, quais são as suas atitudes, para que isso que você tanto deseja possa se realizar. Às vezes vai vir para que você possa limpar aí do seu coração todos os sentimentos contrários a você mesmo, aos seus irmãos e ao Criador, que ainda, por alguns motivos, suscitam, motivam as suas ações. Peça então para a espiritualidade maior que está aí presente, o seu mentor, para que todo esse seu campo emocional possa ser limpo, arejado, alimentado por esses bons fluidos que vêm agora dessa espiritualidade amiga. Sinta aí no seu coração as mudanças, as transformações e até as próprias sugestões que a partir do momento que você abriu o seu pensamento,
e elevou ele, conectou ele com os mentores, com o nosso Cristo, com o nosso Criador. Tudo isso ficou muito mais claro, ficou muito mais transparente, ficou muito mais fácil para que você possa caminhar nesse sentido, para que você possa realizar esses seus bons desejos que nasceram do melhor do seu coração. E assim então, agradecidos por tanto amparo, por tanta benevolência, por tanta amorosidade dessa espiritualidade amiga, agradecida a toda a sua família espiritual que vibra, que está do outro lado, mas que cuida, que emite bons pensamentos, bons sentimentos, boas orientações até você, agradecendo a essa equipe de Ramatiz, a essa nossa doce Mãe Maria, a Francisco, a Bezerra de Menezes, a Eurípedes, a nossa doce irmã Sheila, todos esses irmãos vibram nesse momento o melhor para cada um de nós. E agora você vai novamente respirando profundo, sereno, vá retornando aí para a consciência do seu corpo, sentindo o seu peso na cadeira, movimentando os seus pés, as suas mãos, respirando. Quando você puder também sentir-se bem, abrindo os seus olhos, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, agradecendo a você mesmo por você ter tomado essas iniciativas que você vem tomando do seu crescimento, da sua melhoria. E saiba que Deus conhece cada um das suas necessidades, do seu esforço, e Ele vai saber recompensar a cada um de nós. E assim então, agradecidos, nós desejamos a todos vocês uma boa semana, que Deus abençoe.